Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso já volta a campo amanhã às 18h30 para enfrentar o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. É o clássico vovô, o mais antigo do Brasil, um dos mais antigos do continente. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vou falar sobre a preparação do Botafogo para o clássico e para a sequência. O jornalista Diogo Dantas informou ontem em O Globo que o Botafogo não tem ideia de poupar jogadores até a próxima data FIFA. O Fogão deve ir com força máxima em todos os jogos. Mas o que é força máxima hoje no Botafogo? Eu, particularmente, faria algumas trocas para o jogo contra o Fluminense, mas explico, espero que vocês entendam, mas podem concordar, podem discordar, deixem as opiniões aí nos comentários com muito respeito e educação. Concordar e discordar faz parte, o que a gente não negocia é falta de respeito, falta de educação, então deixem os comentários porque vou ler, nem sempre consigo responder, mas gosto de ler os comentários da galera aqui no canal Fabiano Bandeira. Pessoal, o time que entrou em campo contra o São Paulo, o goleiro John, na lateral direita o Vitinho, na zaga Bastos e Barbosa e na lateral esquerda o Alex Telles. Tivemos Gregory e Marlon Freitas, do meio para frente Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Já expliquei essa formatação aqui ontem, Botafogo explorando também a zona central do campo, então trazendo realmente para dentro o Luiz Henrique em alguns momentos como segundo atacante, usando o Savarino como meia central, um meia direita, o Almada como meia esquerda, em alguns momentos um 4-4-2, em outros um 3-2-5. O Botafogo variou muito ofensivamente, fez de tudo, infelizmente não conseguiu fazer o gol, tudo tranquilo. Vamos para o Morumbi na quarta-feira buscando a classificação com muitas possibilidades. Nada está garantido para o Botafogo, mas nada está perdido. Voltemos à partida contra o Fluminense. Pessoal, eu tiraria o Bastos do jogo. Mas por que, Fabiano? Vai parar para a data FIFA. Sim, só que o Bastos não parou na última data FIFA e nem deve parar na próxima. Um jogador de mais de 30 anos que vem atuando de forma muito interessante com a camisa do Botafogo. É verdade, não foi tão bem tecnicamente no jogo com o São Paulo, mas também não comprometeu, o Botafogo não tomou gol e joga na seleção de Angola, voltou a ser convocado na última parada para a data FIFA. Ele viajou para o continente africano, venceu a seleção de Gana, venceu a seleção do Sudão, voltou para o Rio de Janeiro e atuou novamente no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, vem jogando direto, deve ser convocado novamente, vai jogar na data FIFA. O Bastos não está descansando e com viagem longa. É uma situação a ser observada internamente. O Botafogo contratou o Adrielson justamente para esse tipo de situação. Então, o técnico Arthur Jorge pode descansar o Bastos, colocar o Adrielson para atuar ao lado do Barbosa, não cair tanto o nível, manter velocidade pelo lado direito da zaga. Um jogador que vai se entrosar, creio eu, rapidamente com o Alexander Barbosa. E se porventura acontecer alguma coisa com Barbosa, eu espero que não aconteça, poderemos ter Adrielson e o Bastos jogando pelo lado esquerdo, na sequência, tranquilo também. Mas reitero, espero que o Barbosa jogue e bem contra o Fluminense, jogue e muito bem também contra o São Paulo, galera. Mas eu poria o Adrielson na partida de amanhã. E curiosidade a respeito do Adrielson. O Botafogo não perde para o Fluminense há muito tempo, desde meados de 2022. Para termos uma ideia, na última vitória do Fluminense sobre o Botafogo, 1-0, no início da implementação da SAF, em 2022, no Newton Santos, gol do zagueiro Manuel, Luiz Henrique estava no adversário, ao lado do Ganso e do Arias, com o Cano como centroavante. Ganso, Arias e Cano ainda estão no Fluminense. Matheus Martins entrou naquela partida no lado tricolor também, no lugar do Ganso. Já faz tempo, 2022, 1-0 Fluminense. O Adrielson ainda não tinha chegado. Na partida do segundo turno, o Botafogo abriu 2-0 no Maracanã, gols de Eduardo e Jefinho.
O Fluminense empatou com um pênalti sofrido por Matheus Martins. Na verdade, ele conseguiu um pênalti até em cima ali do Patrick de Paula. E, se bem me lembro, o Ganso bateu e fez o gol. E o próprio Matheus Martins fez o outro gol, ainda atuando pelo Fluminense. Ali o Adrielson já estava jogando. Foi o último empate do Fluminense com o Botafogo. De lá para cá, 5 vitórias do Glorioso. O Adrielson estava em 3 delas. Além de tudo, conhece o adversário. No jogo do Carioca de 2023, o Adrielson estava em campo na vitória por 1-0, o gol do Vitor Sá no Maracanã. Participou do início da construção para o gol, com um lançamento belíssimo do Tietê para o ex-ponta esquerda do Fogão. No Campeonato Brasileiro, vitória por 1-0 no estádio Newton Santos. Gol do companheiro de zaga do Adrielson, Vitor Cuesta. Ele estava presente também em campo. E no jogo do segundo turno, no Maracanã, 2-0 Botafogo, gols de Júnior Santos e Tiquinho Soares. Adrielson também era titular do Fogão. Então, um jogador que conhece o adversário. Além dessas partidas, o Botafogo ainda venceu no Carioca de 2024 no Maracanã por 4-2 e no primeiro turno do Brasileiro de 2024 por 1-0, o gol do Bastos, um amasso também. Poderia ter sido 3, 4, 5-0 Botafogo no primeiro turno contra o Fluminense. Infelizmente só fizemos um gol e foi bem marcado de cabeça pelo zagueiro Bastos. Então eu colocaria o Adrielson, descansaria o Bastos, jogaria com o Vitinho e o Alex Telles nas laterais. Eles estão ganhando ritmo e são muito bons. O Vitinho já jogou muito bem contra o São Paulo. O Alex Telles também melhorando e de olho em seleção e de olho em título. Então eu começaria com eles e, se tivesse que trocar, colocaria o Matheus Ponte e o Marçal no segundo tempo, como o treinador fez contra o São Paulo. Vitinho, Adrielson, Barbosa e Alex Telles. Já que quer ter força total, só trocaria o Adrielson, colocaria no lugar do Bastos. Não vamos ter o Marlon Freitas, que está suspenso. Eu iria com o Gregory e Alan no meio-campo. De muita pegada, muita força na marcação, jogadores que não são ruins com a bola nos pés, pelo contrário, o Gregory é um bom jogador também tecnicamente, o Alan é muito bom, as características são diferentes. O Marlon dita o ritmo com passes curtos e passes longos excelentes, mas o Alan pode entregar outro tipo de jogo para o Fogão também, um jogo mais curto, uma dinâmica um pouco maior na saída, na aproximação com os meias e atacantes. Eu colocaria o Gregory e o Alan, sinceramente não sei quem o treinador Arthur Jorge vai escalar, se o Alan, o Tietê ou o próprio Danilo Barbosa, que jogou contra o Corinthians. Do meio para frente, Luiz Henrique pela direita. Eu deixaria no banco de reservas, descansaria para o jogo contra o São Paulo e para a próxima. Ele não saiu no segundo tempo contra o São Paulo? Então, coloca o Matheus Martins, é muito bom jogador também, foi importante quando entrou contra o Palmeiras no intervalo. Luiz Henrique sentiu, o treinador Arthur Jorge tirou o jogador, colocou o Matheus Martins, que decidiu a partida junto com o Savarino, junto com o Igor Jesus. Então eu colocaria o Matheus como titular, traria o Luiz Henrique na segunda etapa, já preparando ele para o jogo contra o São Paulo, porque o Luiz Henrique também deve vir a ser convocado na próxima data FIFA. E foi convocado na data FIFA anterior. Descansa o rapaz, ele entra no segundo tempo com muita vontade, disposição e toda aquela qualidade. Almada é um garoto, tá jogando muito, muito novo, levinho, parece não sentir, então pode continuar como titular. O Savarino na última data FIFA jogou 30, 31 minutos pela seleção da Venezuela, também pode começar como titular com certa tranquilidade. E uma outra situação, falei ontem na redação do Bandeira Especial ao vivo, Tiquinho Soares está entrando no segundo tempo, jogando em alguns momentos com o Igor Jesus, fora de posição e sem ganhar ritmo. A característica física do Tiquinho Soares indica que ele precisa de ritmo de jogo. E, principalmente, ele tem que jogar na posição dele. Eu não sou contra ele jogar com o Igor Jesus em algumas situações, sinceramente. Só que em vários momentos até agora não houve o encaixe. Mais pra frente, com mais tempo de treinamento, isso pode acontecer. Por enquanto não está rolando. Então, Tiquinho Soares como titular, porque tem qualidade, porque vai conseguir se impor, se chegar ao nível que a gente espera dele, contra qualquer adversário, e pode contribuir. Então, um time com uma marcação muito forte, com 2 laterais que sobem, Vitinho e Alex Telles, por dentro no meio-campo, Gregory e Alan, e essa qualidade do Almada, do Matheus Martins, do Savarino, com isso o Tiquinho pode voar em campo, por que não? E se não voar em campo, pode ganhar
ritmo com o Igor Jesus, que teve um jogo muito físico contra o São Paulo e foi muito bem, descansando, enchendo novamente o tanque de combustível para entrar na segunda etapa e atrapalhar as ações defensivas do Fluminense e também jogar muito bem contra o São Paulo um pouco mais descansado. Você potencializa o Tiquinho e dá ao Igor Jesus um descanso, mesmo que pequeno, para que ele consiga novamente fazer muito contra as defesas adversárias, e eu acredito bastante no atacante do Fogão. Lembrando que o Botafogo, mexendo no time ou não mexendo no time, está invicto a 7 partidas, galera. O Botafogo vem de uma invencibilidade de 7 jogos. A última derrota foi para o Juventude. Eu ainda estava chegando de viagem, já tem tempo. Depois da derrota para o Juventude por 3-2 no sul do país, o Botafogo venceu o Palmeiras pela Libertadores no Newton Santos 2-1, goleou o Flamengo por 4-1 no Newton Santos, poderia ter sido 5, 6, 7, 8. Aí o Botafogo se classificou para as quartas de final da Libertadores, empatando com o Palmeiras depois de ter aberto 2-0 no Allianz Parque, empatou com o Bahia 0-0 em Salvador. Voltou para o Rio, venceu o Fortaleza por 2-0, data FIFA venceu o Corinthians por 2-1 e na última quarta empatou em 0-0 com o São Paulo pela Libertadores. Galera, então é um time muito forte com qualquer formação. E até a próxima data FIFA, o Fogão vai entrar em campo amanhã contra o Fluminense, quarta-feira contra o São Paulo, segundo jogo das quartas de final da Libertadores. No outro sábado, dia 28, contra o Grêmio em Brasília pelo Campeonato Brasileiro. No sábado seguinte, dia 5 de outubro, contra o Atlético Paranaense no Paraná, também pelo Brasileirão. Então o Fogão só retornará a campo 15 dias depois para enfrentar o Criciúma no Newton Santos pelo Campeonato Nacional. Beleza, galera? Na tarde de hoje, redação do Bandeira ao vivo, aquela live especial que você já conhece. Galera, vamos passar hoje dos 52 mil? Faltam pouquíssimos inscritos. Você não é inscrito? Se inscreva aqui no canal, dê essa moral pro canal Fabiano Bandeira. Se você já é inscrito, traga novos inscritos. Depois vamos muito além, galera. O Glorioso é gigante. Todo mundo deixando like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Você gostou da vitória do Peñarol ontem no Maracanã? Libertadores é difícil, né, rapaz? Um dos rivais do Botafogo aqui do Rio de Janeiro perdeu ontem jogando muito mal para o Peñarol, 1-0. Primeiro jogo deles nas quartas da Libertadores. O adversário histórico do Botafogo, um deles, o Botafogo tem vários adversários históricos, um deles vai ter que fazer muita força lá no Uruguai para tentar passar de fase. Então, você gostou da vitória do Peñarol? Deixa o like. Você não gostou tanto assim? Não sei qual o motivo. Deixa o like também. É muito importante para o nosso crescimento, de fato, todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!